Bem-vindo ao canal Evangelho Simples e Puro. Deixe seu like e comente qual livro você quer ouvir. Quem é Jesus? Por favor, o Jesus real poderia levantar-se? Há muitos retratos de Jesus nas galerias de artes deste mundo. Estes retratos são frequentemente tão conflitantes que oferecem pouca ajuda em se obter uma imagem exata de como era Jesus durante o período de sua encarnação. Esta multiplicidade de retratos corresponde à confusão ampla que existe no mundo atual sobre a identidade de Jesus. Precisamos de Cristo, o Cristo real. Um Cristo gerado de especulação vazia ou criado para se encaixar no padrão dos filósofos não serve. Um Cristo reciclado, um Cristo de comprometimento não pode redimir ninguém. Um Cristo diluído, de glória aviltada, despojado de poder, reduzido a um símbolo ou tornado incapaz pela habilidade de eruditos não é Cristo, e sim anticristo. O prefixo anti pode significar contra ou em lugar de. Na linguagem, há uma pequena diferença entre essas palavras, mas o sentido que ambas transmitem é uma distinção sem diferença, porque suplantar o Jesus real por um substituto é agir contra Cristo. Mudar ou distorcer o Cristo real é opor-se a ele com um falso Cristo. Nenhuma pessoa da história tem provocado tanto estudo, crítica, preconceito ou devoção como Jesus de Nazaré. A poderosa influência deste homem torna-o um alvo primordial para as flechas do criticismo e um excelente objeto de revisão, de acordo com o preconceito do intérprete. Portanto, o retrato do Jesus histórico tem sido alterado para satisfazer as imaginações daqueles que buscam colocá-lo ao lado deles, buscam torná-lo um aliado nas inúmeras causas em que militam, muitas das quais são mutuamente exclusivas. No laboratório dos teólogos, Jesus é tratado como um camaleão. Ele é forçado a se adaptar ao pano de fundo pintado pelo teólogo. Rigorosas tentativas acadêmicas têm sido feitas para se retornar ao retrato que o Novo Testamento apresenta de Jesus, para descobrir o Jesus histórico real. Estas tentativas de adentrar a história, de espiar atrás do véu do suposto testemunho primitivo dos apóstolos, nos têm ensinado muito sobre o preconceito dos eruditos. Mas têm acrescentado pouco ou nada ao nosso entendimento do Jesus real. O que os eruditos descobriram atrás do véu foi um Jesus criado à imagem deles mesmos, de acordo com seus próprios preconceitos. Os liberais do século XIX acharam um Jesus liberal, os existencialistas acharam um herói existencial, e os marxistas descobriram um revolucionário político. Os idealistas acharam um Jesus idealista, e os pragmáticos descobriram um Cristo pragmático. Investigar atrás ou além do Novo Testamento é procurar uma agulha num palheiro com velas de orgulho e preconceito. Há, também, o Jesus de tesoura e cola. Ele é moldado por aqueles que buscam na Bíblia um núcleo autêntico de tradições sobre Cristo. As coisas que eles veem como extras desnecessárias, os acréscimos de mito e lenda, são cortadas pela tesoura para expor o Jesus real. Parece bastante científico, mas tudo é feito com espelhos. A arte do mágico nos deixa com o retrato de Rudolf Bultmann ou de John A.T. Robinson e, de novo, o Jesus real é obscurecido por preservar uma quantidade mínima de informação do Novo Testamento, achamos que evitamos a subjetividade. No entanto, o resultado é o mesmo, um Jesus moldado pelas tendências do erudito, que usa a tesoura e fica com as mãos sujas de cola. Conta-se a história de um errante que bateu à porta de um agricultor e pediu, educadamente, um emprego como o faz tudo. O agricultor o colocou para trabalhar em base de prova, para avaliar a sua habilidade. A primeira tarefa era cortar lenha para a lareira, o que o estranho terminou em tempo recorde. A tarefa seguinte era arar o campo, o que ele fez em poucas horas. O agricultor ficou alegremente admirado, parecia que encontrara um Hércules moderno. A terceira tarefa era menos laboriosa. Ele levou ao celeiro o homem contratado, mostrou-lhe um monte de batatas e o instruiu a separar as batatas em 2 vasilhas, as batatas de primeira
qualidade deveriam ser colocadas em uma vasilha e as inferiores, em outra. O agricultor ficou curioso quando seu trabalhador miraculoso deixou de trazer o relatório tão rápido quanto fizera nas outras tarefas. Depois de várias horas, o agricultor foi ao celeiro para investigar. Não havia nenhuma mudança perceptível no monte de batatas. Uma vasilha continha apenas 3 batatas, e a outra tinha apenas 2. Qual é o problema? Perguntou o agricultor. Por que você está indo tão devagar? Uma expressão de derrota estava estampada na face do homem contratado, quando ele desistiu e respondeu: há decisões na vida que são difíceis. O método de tesoura e cola sofre do problema de determinar de antemão o que é autêntico e o que é mito no retrato bíblico de Jesus. O que Bultmann descarta no cesto de lixo, outro erudito colocou no cesto de fatos essenciais. O que Bultmann considera principal, outro rejeita como inferior. A evidência é convincente. O problema é simples. Não está no relato inferior dos autores do Novo Testamento ou nos rústicos documentos históricos que chamamos de Novo Testamento. Foi Emil Brunner, o teólogo suíço, que denunciou o liberalismo do século XIX. O veredito de Brunner era tanto simples como provocador. O problema, disse ele, é incredulidade. Brunner não estava falando sobre a incredulidade baseada em evidência insuficiente. Rejeitar uma crença porque as evidências não apoiam as suas asseverações é uma reação sábia e honorável. De modo semelhante, crer diante de uma evidência frágil é credulidade, a marca do tolo, e não honra a Deus. No entanto, a evidência sobre Jesus é convincente. Portanto, rejeitar crer nele é cometer um ato imoral. A incredulidade é julgada por Jesus não como um erro intelectual, e sim como um ato hostil de preconceito contra o próprio Deus. Esse tipo de incredulidade é destrutivo para a Igreja e para o povo de Deus. Como esta incredulidade tão evidente pôde não somente atacar as igrejas cristãs, mas também, em diversos casos, conquistar seminários e denominações inteiras? Por que as pessoas que rejeitam totalmente o retrato de Jesus apresentado no Novo Testamento simplesmente não abandonam por completo o cristianismo e deixam a Igreja para mortais menos instruídos que precisam de um Jesus imaginário como uma muleta religiosa. O século XIX trouxe uma crise intelectual e moral para a Igreja, o surgimento da teologia liberal que rejeita categoricamente a essência sobrenatural do Novo Testamento. Essa crise, por fim, se impôs sobre questões práticas. Se os líderes de uma igreja ou o corpo docente de um seminário despertam em certa manhã e descobrem que não creem mais no que a Bíblia ensina, quais são as opções deles? A opção mais óbvia, e a primeira expressa por homens honoráveis, é que eles declarariam a sua incredulidade e deixariam educadamente a igreja. Entretanto, se controlam as estruturas de poder da igreja, eles têm questões práticas a considerar. Por vocação e treinamento, seu trabalho está vinculado à igreja. A igreja representa um investimento financeiro de bilhões de dólares, uma instituição cultural estabelecida com milhões de membros ativos e um veículo eficiente para a reforma social. Estes fatores fazem com que o declarar incredulidade ao mundo e o fechar às portas à igreja se tornem menos atraentes. A atitude de menor resistência é redefinir o cristianismo. Redefinir o cristianismo não é uma tarefa fácil. O cristianismo tem sido definido por 2 fatores importantes. A existência de um conjunto de literatura que inclui fontes primárias sobre o fundador e mestre da fé cristã, Jesus de Nazaré. 2. A existência de 2000 anos de tradição eclesiástica, que inclui pontos de discordâncias sobre assuntos específicos de debate entre as denominações, mas que revela uma admirável unidade de confissão sobre as doutrinas essenciais do cristianismo. Redefinir o cristianismo exige que a pessoa neutralize a autoridade da Bíblia e relativize a autoridade dos credos. A luta da Igreja nos últimos 150 anos tem sido precisamente nestes 2 pontos.
Não é por acaso que o cerne do tumulto da controvérsia está nos seminários, e a igreja de nossos dias tem se focalizado em questões concernentes à Bíblia e aos credos. Por quê? Não apenas por causa de palavras no papel, mas também por causa de Cristo. Para redefinir o cristianismo, a pessoa tem que banir o Cristo da Bíblia e o Cristo dos credos. A igreja é chamada o corpo de Cristo. Alguns se referem a isso como a encarnação contínua. A igreja existe, certamente, para incorporar e levar avante a missão de Cristo. Por essa razão, a igreja é inconcebível sem Cristo. Todavia, a igreja não é Cristo. Ela é fundada por Cristo, formada por Cristo, comissionada por Cristo e capacitada por Cristo. A igreja é governada por Cristo, santificada por Cristo e protegida por Cristo, mas não é Cristo. A igreja pode pregar salvação e edificar os salvos, mas não pode salvar. A igreja pode pregar, exortar, repreender e admoestar contra o pecado. Ela pode proclamar o perdão do pecado e dar uma definição teológica para o pecado, mas não pode expiar o pecado. Cipriano declarou: aquele que não tem a igreja como sua mãe não pode ter a Deus como seu pai. Precisamos da igreja tão urgentemente como um bebê faminto precisa do leite de sua mãe. Não podemos crescer, nem ser nutridos sem a igreja. Possuir a Cristo e desprezar a igreja é uma contradição intolerável. Não podemos ter a Cristo sem adotarmos a igreja. No entanto, é possível ter a igreja sem receber a Cristo. Agostinho descreveu a igreja como um corpus permistum, um corpo misto de joio e trigo, de crentes incrédulos que existem lado a lado. Isso significa que a incredulidade pode ter acesso à igreja. Contudo, a incredulidade nunca tem acesso a Cristo. Se somos redimidos, o Cristo em que cremos, o Cristo em que confiamos, tem de ser verdadeiro. Um Cristo falso ou um Cristo substituto não pode redimir. Se acharmos improvável que o Cristo bíblico possa redimir, é ainda menos provável que o Cristo especulativo da invenção humana possa fazê-lo. Sem a Bíblia, nada podemos saber sobre o Jesus real. Em última análise, nossa fé está em pé ou cai com o Jesus bíblico. Deixe, então, de lado as teorias de inspiração da Bíblia, fazendo isso por sua conta e risco. Porém, mesmo sem a inspiração, o Novo Testamento é as fontes primárias, os documentos mais antigos daqueles que conheceram a Jesus. O relato daqueles que aprenderam dele foram testemunhas oculares de seu ministério. Eles são as fontes históricas mais objetivas que possuímos. Homens que escreveram com um propósito premeditado. Alguns opositores nesse ponto chamam atenção ao fato óbvio de que o retrato de Jesus apresentado no Novo Testamento chega até nós pelas penas de homens tendenciosos que tinham um propósito premeditado. Os evangelhos não são história, dizem eles, mas história redentora, com ênfase nos esforços de persuadir homens a seguir a Jesus. Bem, certamente os escritores tinham um propósito premeditado, mas não era um propósito secreto. O apóstolo disse com franqueza: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. O fato de que os escritores bíblicos eram crentes e zelosos em persuadir os outros demonstra que eram verdadeiros. Se eles fossem incrédulos, enquanto exortavam os outros a crer, seriam culpados de duplicidade. É claro que os homens podem se enganar quanto ao que proclamam, mas o fato de que eles criam em sua própria mensagem, até a morte, deve fortalecer, e não enfraquecer, a sua credibilidade. O relato dos escritores bíblicos foi realmente um relato de história redentora. Era redentor porque eles não escreviam do ponto de vista de historiadores neutros e desinteressados. Era história porque eles insistiam em que o seu testemunho era verdadeiro. Nesta altura, surge uma questão prática dos céticos modernos e obstinados, que
Procuram desacreditar o Cristo bíblico, ao expor o Cristo dos apóstolos como uma ilusão. Eles argumentam que, se os discípulos mais íntimos de Jesus foram tendenciosos, porque eram crentes, a erudição laboriosa para descobrir o Jesus real não faz sentido. Se tudo que sabemos de Jesus aprendemos do testemunho dos apóstolos, se eles são a tela por meio da qual devemos ver a Jesus, nossos esforços são inúteis. A resposta é que o Jesus histórico não viveu em um vácuo. Ele é conhecido, pelo menos em parte, pela maneira como transformou aqueles que estavam ao seu redor. Quero conhecer o Jesus que mudou Mateus, transformou Pedro e converteu Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Se estas primeiras testemunhas não podem me levar ao Jesus real, quem pode? Se não é por meio de amigos e pessoas amadas. Como alguém pode ser conhecido? Se os apóstolos não podem me levar a Jesus, minhas únicas opções são escalar a fortaleza do céu por subjetivismo místico, adotar as mais velhas de todas as heresias, o gnosticismo, ou armar a minha tenda no acampamento dos céticos que excluem a Jesus do campo da verdade significativa. Deem-me o Cristo bíblico ou deem-me nada. E façam isso logo, por favor, porque as opções nada me dão, exceto a frustração de investigação inútil. Jesus disse que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Marcos 8, 36, 37. Jesus colocou um preço elevado na alma do homem. Sou grato por isso. Gosto de pensar que minha alma tem valor e odiaria desperdiçá-la com um Cristo vazio, um Cristo de especulação subjetiva. Contudo, isto é o que fazemos quando nos comprometemos com qualquer coisa menos do que o Cristo real. Estamos brincando com almas de homens, almas pelas quais Cristo entregou sua vida para redimir. Um quadro verdadeiro de Jesus. Há métodos diferentes que poderíamos usar para chegar ao nosso quadro verdadeiro de Jesus. Poderíamos examinar os credos clássicos da Igreja e obter discernimento valioso sobre a sabedoria coletiva das eras. Poderíamos restringir nosso estudo à teologia contemporânea em uma tentativa de estudar Jesus à luz de nossa própria cultura. Ou poderíamos tentar nossa sorte em nossa própria criatividade e produzir outra opinião especulativa. Minha escolha é olharmos para Jesus como ele é apresentado no Novo Testamento. Mesmo quem rejeita o caráter revelador da Bíblia e sua inspiração divina, tem de encarar um fato inegável: quase tudo o que sabemos a respeito de Jesus está registrado nas Escrituras. Os escritores do Novo Testamento são as fontes primárias de nosso conhecimento sobre Jesus. Se estas fontes são ignoradas ou rejeitadas, ficamos à mercê de especulação, somente especulação. Ecoamos o clamor de Erasmo: AD fontes. As fontes, à medida que focalizamos nossa atenção no Novo Testamento. Não importa quais vantagens possamos ter de 2000 anos de reflexão teológica, esses anos nos afastam da reação imaculada dos contemporâneos de Jesus que o conheceram, andaram com ele, observaram-no em ação e interpretaram-no a partir da perspectiva das Escrituras do Antigo Testamento. Os escritores bíblicos são as fontes primárias, e o retrato que eles fizeram de Jesus tem de assumir a prioridade em qualquer estudo sério sobre ele. Fora dos escritores do Novo Testamento, não há mais do que 3 parágrafos de literatura escritos no primeiro século sobre a pessoa e a obra de Jesus. Quando nos voltamos às fontes bíblicas, reconhecemos que qualquer tentativa de entender a Jesus tem de levar em conta os perigos impostos por nossa própria mente. Embora o Novo Testamento não seja um produto do século XXI, aqueles de nós que o leem hoje o são. Desde pequenos, cada um de nós tem sido exposto a alguma ideia sobre Jesus, ainda que não seja de nenhuma outra fonte, senão daquelas exibições simples que vemos nos presépios de Natal durante os feriados desta época. Embora não tenhamos um conhecimento exaustivo do Jesus bíblico, também não somos ignorantes a respeito dele. Toda a literatura americana tem alguma informação
sobre Jesus e alguma opinião sobre ele. Nossas opiniões podem ou não estar em harmonia com o retrato bíblico, mas trazemos ao texto aquelas suposições e, às vezes, criamos uma atitude de preconceito que torna difícil ouvirmos o que os contemporâneos de Jesus estavam dizendo. Também precisamos estar cientes de que Jesus não é uma mera figura de interesse histórico que podemos estudar insensivelmente. Estamos cientes das afirmações de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Compreendemos que temos de fazer uma decisão sobre ele, a favor ou contra. Também estamos cientes de que muitos creem que essa decisão determina o destino eterno da pessoa. Sentimos que há muita coisa em jogo em nosso entendimento de Jesus, por isso, temos de lidar com a questão não com indiferença, e sim com o entendimento de quem é Jesus. É uma questão de importância crucial para cada um de nós. Se Jesus traz ou não a minha vida uma reivindicação absoluta, isso é algo que eu não posso ignorar. Inteligentemente.